Quando encontrar ele, ele retorna a pauta. Mas ele assinou e passou para frente. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O presente parecer preliminar versa sobre a emenda modificativa número 002/2017, apresentada pelo vereador Diogo Freitas Araújo do Prado, ao projeto de lei 007/2017, na origem de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima receita e fixa a despesa do município para a apreciação... Procura aqui. Do exercício financeiro de 2018 e da outras providências. A emenda modificativa em epígrafe visa modificar o texto do artigo 7º do projeto de lei 007/2017, o qual passaria a ter a seguinte redação. Artigo 7. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito adicional suplementar até o limite de 5% da despesa total fixada no orçamento do município, nos termos do parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, do parágrafo 4º do artigo 123 da Constituição Estadual, nos termos dos artigos 7 e 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64. No entanto, foi apresentada a emenda substitutiva número 001/2017, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, a qual tem o mesmo conteúdo da proposição em epígrafe e foi aprovada na sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2017. Desta feita, a emenda foi incorporada ao texto original do projeto de lei. Sendo assim, resta prejudicada a emenda modificativa número 001/2017. A emenda supressiva número 001/2017 visa suprimir os incisos 2, 4 e 5 do artigo 8º do projeto de lei em apreço. No entanto, foi apresentada a emenda substitutiva número 002/2017, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, a qual tem o mesmo conteúdo da proposição em epígrafe, e foi aprovada na sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2017. Desta feita, a emenda foi incorporada ao texto original do projeto de lei. Sendo assim, resta prejudicada a emenda supressiva em apreço. Sendo assim, esta comissão é de parecer contrário à tramitação das emendas modificativas número 001/2017, supressiva número 001/2017, ao projeto de lei em mesa. Sala das sessões da Câmara Municipal do Carpina, em 20 de novembro de 2017, vereadores Guilherme, Djalma, Antônio Gabriel. Eu coloquei em discussão o parecer da comissão, com a palavra novo vereador Diogo Prado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores que compõem esse plenário, todos que nos acompanham aqui. Eu queria apenas comentar que concordo com o parecer da comissão. Acho até que poderia ter tirado de pauta a emenda apresentada, tendo em vista que já tínhamos discutido na sessão anterior a emenda com o mesmo teor apresentada pelo vereador Antônio Rezende, e que foi muito bem acompanhada por todos nós, e que inclusive lutamos muito aqui para argumentar e para defender essa emenda, tanto é que conseguimos sensibilizar a maior parte dos vereadores na sessão passada. Então, eu acho até que se tivesse havido um diálogo melhor, a gente poderia ter tirado essa emenda e ter avançado na pauta, não tendo nem perdido tempo com essa leitura toda. E aí, por esse motivo, eu até sugiro que seja feito isso agora, para a gente ir avançando com a pauta. Pedido aceito, não tinha posto em votação. Retirada a emenda. Projeto de lei número 008/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2017 a 2021 e dá outras providências.
Eu coloco o parecer em discussão. Foi lido o parecer. O presente parecer preliminar versa sobre a emenda... E dá o resto. Ao projeto de lei número 010/2017, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a extinção e criação de secretarias e criação de subprefeitura, criação de cargos comissionados e da outras providências. Emenda substitutiva número 001/2017, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende. Presidente, pela ordem, por favor. Gostaria de fazer só um pedido. Nós estamos discutindo as emendas do projeto 007. Existem outras emendas ao projeto 007 para sejam apreciadas. Então, peço que elas sigam a sequência do projeto 007. Ainda tem mais uma do vereador... Não, do vereador Diogo Prado. Isso. Meu Deus, isso é tudo enrolar, né? Bora, menino, segura esse carretel. Deixa eu ver aí. A de Diogo eu não olhei direito. Bora, Manu, vamos desenrolar isso aí, Manu. Essa aqui mesmo. Caí também, vai ser lido depois. Parecer preliminar ao projeto de lei número 007/2017 na origem. Autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Emenda aditiva número 001/2017, de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado. O presente parecer preliminar versa sobre a emenda aditiva número 001/2017, apresentada pelo vereador Diogo Freitas Araújo do Prado, ao projeto de lei 007/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para apreciação no exercício financeiro de 2018 e da outras providências. A emenda aditiva, em epígrafe, visa aumentar a dotação orçamentária de rubricas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. Tais acréscimos seriam resultantes do cancelamento de rubricas da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Infraestrutura e Urbanismo. A proposição legislativa se encontra de conformidade com o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal, pois indica a fonte de recursos, a qual seria oriunda da anulação de despesas indicadas no próprio texto da emenda. A supercitada emenda se encontra compatível com a Lei Municipal número 1.659/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2018. Sendo assim, esta comissão é de parecer favorável à tramitação da emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei 007/2017 na origem. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Carpina, em 20 de novembro de 2017. Vereadores Guilherme, Djalma, Antônio Gabriel. Eu coloquei em discussão o parecer da comissão. Não havendo quem queira discutir, eu coloquei em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. O parecer foi aprovado por unanimidade. Agora eu coloquei em votação a emenda. Foi lida. Discussão, não? Em discussão, perdão. Pois não, com a palavra o novo vereador Diogo Prado. Senhores, como já antecipado na sessão anterior, onde a gente colocava algumas
distorções que existem nesse orçamento encaminhado pelo prefeito Manuel Botafogo e sua equipe, a gente já sinalizava que algumas áreas que são importantes para o nosso município não foram contempladas da forma que se espera de uma gestão moderna, democrática, que invista na juventude, na saúde, no turismo, no esporte. E aí, para que a gente possa corrigir essas distorções, a gente está apresentando aqui as emendas que pretendem aí fazer alguns remanejamentos, tirando dinheiro de onde tem previsão de mais para colocar para onde tem de menos. E aí, a gente está propondo aqui uma movimentação orçamentária em torno de 2.300.000, aonde a gente está tirando esse dinheiro todo de um único local. De um local que prevê a contratação de profissionais por tempo determinado. Por acreditar, por ter a convicção de que Carpina não precisa desse volume de recursos para contratar funcionário por tempo determinado, até porque nós temos um grande número de concursados que estão esperando ser convocados para prestar serviço aqui na nossa cidade, a gente entende que esse dinheiro ele deve ser remanejado para áreas importantes para o nosso município. Por qual motivo o prefeito pretende fazer uma previsão milionária para contratar pessoal por tempo determinado, no ano de eleição, no ano onde a gente sabe que é uma prática nos municípios se contratar pessoas para trabalhar como cabo eleitoral de candidatos encaminhados, apresentados pelo prefeito, e a gente não pode fazer de conta que nada disso acontece, que nada disso está previsto no orçamento. A gente não pode apresentar um discurso em defesa dos concursados quando a gente tem uma clara demonstração no orçamento de que não há previsão dessa gestão de investir em mão de obra concursada, e sim em mão de obra terceirizada, em mão de obra contratada. Vale destacar aqui que a mão de obra contratada é aquela que o prefeito escolhe no dedo. É aquela que o prefeito diz: eu quero você, venha você trabalhar aqui, a troco de alguma coisa, porque ninguém escolhe ninguém nessa gestão se não for a troco de alguma coisa. E aí o que nós defendemos é que esse ingresso de pessoal na prefeitura seja feito a partir de funcionários, de pessoal que foi submetido a um concurso, que tem legitimidade para assumir suas funções, que precisa, inclusive, de ser contratado para trazer um equilíbrio financeiro e fiscal para o município, onde a gente sabe que o concursado ele contribui para a previdência própria do município e não para o INSS, diferente dos contratados por tempo determinado. E agora eu vejo, a partir dessa emenda, uma demonstração clara, objetiva, dessa casa em favor dos concursados. Então, não aprovar essa previsão orçamentária gigante, milionária, para que se contrate pessoal por tempo determinado, é uma demonstração dessa casa de que nós vamos apoiar, sim, a convocação dos concursados, para que essa convocação seja feita urgente e para que esses concursados comecem a desempenhar suas funções no nosso município. Ao mesmo tempo, vou pedir para que vocês se comportem aí na plateia, viu? Ao mesmo tempo que a gente pretende remanejar todo esse valor para outras ações que não foram contempladas no orçamento. Pelo menos não foram contempladas da maneira que achamos necessário. Ao analisar o orçamento, a gente identificou aqui uma previsão de apenas R$100 mil para se investir em iluminação pública. Uma cidade que vive às escuras, que vive com a população reclamando diariamente, porque tem lâmpada queimada, porque tem área que não é coberta por iluminação pública, a gente não pode admitir que haja uma previsão de apenas R$100 mil por ano para se investir na modernização da iluminação pública na nossa cidade. É importante que a gente tenha uma referência do quanto custa colocar um poste com iluminação moderna, do tipo LED ou alguma outra similar. É importante que a gente tenha essa referência que passa de R$1.000 para colocar um poste
novo na nossa cidade. E se a gente tem uma previsão anual para apenas 100 mil reais, a gente está considerando que a Prefeitura pretende investir no ano que vem algo em torno de 90 a 100 postes na nossa cidade ao longo de todo o ano. Pode parecer muito, mas é muito pouco. A gente tem uma realidade em Carpina que passa de 9 mil postes. Se a gente pretende ao longo de um ano aumentar esse número apenas para 90 postes, 100 postes, isso é muito pouco, é insignificante. Um resultado desse é incapaz, inclusive, de mostrar à população de que estamos investindo e de que está tendo mudança nesse quadro péssimo que é a iluminação pública no nosso município. Então, uma das emendas, não é, um dos destinos a serem dados por esse remanejamento orçamentário dessa contratação de pessoal por tempo determinado é a gente destinar dos 2.300.000, 500 mil para reforçar o orçamento da iluminação pública. O outro reforço também que nós estamos querendo é no orçamento para a manutenção dos mercados e feiras livres da nossa cidade. Não é novidade para ninguém a situação precária que funciona o nosso mercado e a nossa feira livre. É banco que não é padronizado, é material que é comercializado sem nenhuma acomodação adequada, não é, em ambiente refrigerado. A gente não tem uma organização no espaço físico que permita a acessibilidade, a mobilidade na cidade. A gente vê que a feira pública está um verdadeiro caos. E aí o prefeito faz uma previsão orçamentária mínima, insignificante, e a gente sabe que com esse valor a gente não vai ter resultado que se espera nessa área. Então, por esse motivo, eu estou pedindo que dos 2.300.000 que nós estamos tirando de contratação de pessoal por tempo determinado, que a gente possa transferir 600 mil reais para a melhoria da nossa feira livre e do nosso mercado público. Uma outra movimentação orçamentária também que a gente está buscando, desses 2.300.000 reais, é a gente passar uma parte de 215 mil reais para a Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto. Eu tenho sinalizado aqui, já na última sessão, que o prefeito pretende, através desse orçamento dele, investir apenas 30 mil reais para o esporte no nosso município. 30 mil reais é o mesmo que não se fazer nada pelo esporte no nosso município. A gente tem visto aí diariamente um grupo de jovens, de atletas amadores, de criança até, de adulto, né, que penam para conseguir um apoio daqui do município. Seja para um ônibus, seja para um padrão, uma bola, um investimento mínimo que proporcione, que incentive a prática de esporte que eles realizam. E aí a gente tem que admitir que 30 mil reais é um valor insignificante para um orçamento de 171 milhões de reais para ser investido ao longo de um ano. Então, por esse motivo, a gente defende investimento em esporte que aumente em 215 mil reais para que a gente tenha condições de fomentar esse tipo de atividade aqui no nosso município. Um outro remanejamento que a gente espera é que haja um aumento aí da previsão orçamentária no turismo. O prefeito pretende gastar 40 mil reais em turismo aqui no nosso município. 40 mil reais dá para fazer o quê? Absolutamente nada. Nada para uma cidade do porte de Carpina, para uma cidade que tem um potencial de se desenvolver no turismo, de projetar a cidade para a região, para o estado, para o Brasil e também para o mundo. A gente sabe que 40 mil reais não é nada para se investir no turismo. Vale dizer que turismo gera emprego, turismo movimenta a economia, turismo desperta o sentimento de orgulho do cidadão carpinense, porque a partir do momento que nós passamos a receber pessoas de fora, há um intercâmbio de cultura, há só saldos positivos para a nossa cidade. E aí a gente não pode deixar um momento desse passar sem sinalizar a importância de se investir aí pelo menos 450 mil reais no turismo, diferente dos 40 mil que o prefeito está querendo investir. Uma outra destinação que a gente pretende para esses 2.300.000 é para que seja concedido subvenções sociais a entidades que a gente sabe que desempenham um bom trabalho no nosso município. Trabalho esse, inclusive, fundamental, que complementa muitas vezes os serviços que o município não desempenha.
seja esses municípios seja esses serviços na área de combate ao câncer, de atenção ao câncer, de atenção aos animais, de atenção aos idosos, de atenção aos jovens. São instituições sérias que nós trazemos aqui discussões inúmeras vezes nessa casa, e aí o prefeito chega com uma proposta orçamentária de apenas contemplar em R$20 mil por ano essas instituições. Para que todos aqui tenham ideia do que representa R$20 mil para se contemplar com subvenções sociais, com instituições sem fins lucrativos, a gente quer admitir aqui que, se cada vereador dessa casa indicar uma instituição filantrópica para poder ser contemplada, apoiada pelo município, isso vai representar apenas R$160 por mês, se for dividido em partes iguais, para cada instituição indicada por nós. Isso é muito pouco, isso é insignificante. Então nós temos que aumentar essa previsão, e aí eu estou fazendo aqui uma previsão orçamentária, inclusive, na ordem de R$410 mil. Por quê? Isso aí daria para cada vereador aqui indicar uma instituição para poder realizar um bom trabalho, essa instituição receber algo em torno de R$2 mil por mês, ao longo de todo o ano de 2018. Eu acho que dessa forma nós conseguimos dar aí sim uma contribuição para essas instituições que todas, sem exceção, passam por grande dificuldade financeira, lutam para se manter e para manter esses serviços essenciais que são prestados à população. Então, por esse motivo, a gente está destinando R$410 mil para essas associações, essas instituições sem fins lucrativos. E também estamos aumentando aqui a destinação que foi dada à manutenção dos conselhos tutelares. Nós estamos aqui numa previsão de R$215 mil a mais, para que a gente possa garantir melhores condições aos conselheiros tutelares, para que nós possamos, inclusive, colocar em prática, após regulamentar, através de um projeto, de um instrumento de lei, onde a gente possa dar ao conselheiro tutelar, por exemplo, a condição dele ter um suprimento de fundo. Um suprimento de fundo é o quê? É um recurso em espécie que, no exercício do trabalho dele, ele vai poder levar aquele dinheiro ali para poder pagar um lanche para uma criança que é atendida, que está sendo atendida ali por ele, custear uma despesa emergencial que acontece muitas vezes no exercício do trabalho, e a gente sabe que muitas dessas despesas não tem tempo para voltar para a prefeitura, fazer um empenho, liberar um valor para que esse valor venha a servir a essa finalidade. Então, é uma solução para um grande problema que os nossos conselheiros enfrentam, e a gente sabe que a partir do momento que a gente apresentar essa solução, esse trabalho vai ter mais condições de trabalho, vai ter mais condições de atender às necessidades urgentes nesses serviços tão essenciais desenvolvidos pelos conselheiros tutelares. Senhores, eu conto com o apoio, se não de todos, da maioria essa que seja necessária para a gente aprovar esse remanejamento orçamentário. Lembrando que essas movimentações no orçamento não mexem em nada a previsão de 171 milhões que foi apresentada pelo prefeito, né? Não diminui nem um pouco a despesa, apenas direciona o que é de prioridade para ser melhor contemplado nesse orçamento anual. Quero dizer também para os senhores que apresentar emendas ao orçamento é algo extremamente saudável, natural, positivo na hora dessa discussão orçamentária. Nós estávamos, a vereadora Manu Lapa e eu, até pouco tempo, na Câmara de Limoeiro, onde lá eles discutiam 200 e tantas emendas ao orçamento anual do município. 200 e tantas emendas. Então, é um instrumento, né, legal que nós estamos usando aqui apenas para melhorar, aprimorar e corrigir aquilo que está inadequado nesse orçamento anual. Então, conto com o apoio dos senhores. Continua em discussão a emenda. Com a palavra, o novo vereador Antônio Rezende. Boa noite, Câmara. Boa noite, pares. Boa noite, senhor presidente. Agradeço aí as congratulações natalícias. Perdão, de aniversário. Muito obrigado. Pessoal, hoje é um dia histórico, né, em Carpina. Vejo o pessoal com cheque aí atrás. E é bem a intenção, né? O escopo é esse mesmo, de não deixar dar um cheque em branco ao prefeito. Verdade. Né?
Todavia, eu desde pequeno, desde que me fiz bacharel em Direito, muito antes de ser delegado, eu entrei na profissão policial porque eu gostava de combater coisas erradas. Aí você vai perguntar assim, mas como é que você entrou na política? Porque eu sou um sonhador e tento também consertar as coisas que eu acho errado. E assim, para mostrar que não é nenhum tipo de perseguição ao prefeito Manuel Botafogo, eu combato as coisas erradas em todas as escalas, né? Se tiver um vereador errado, eu combato. Se tiver um secretário errado, eu combato. Se tiver um bandido assaltando ali na frente. Recentemente me emocionou um sargento da polícia com o filho nos braços, atirou em 2 vagabundos, salvando o filho e atirando. Aquilo é umas poucas vezes que eu chorei, e chorei hoje quando eu vi aquele vídeo, que é o sentimento de justiça. E justamente por ter feito um juramento da justiça, eu tenho que mostrar quando a coisa está errada, quando a coisa está certa. Às vezes eu sofro com isso, porque às vezes eu queria ser tão ignorante para não ver as coisas. Às vezes, a gente que tem uma visão além do alcance acaba sofrendo com isso. Eu vi certa vez em São Lourenço, rapidamente aqui, sem querer fugir do foco, mas quando eu era delegado de homicídio em São Lourenço, uma alemã foi morta. Aí eu lembro que eu peguei e botei Pablo e Delma no carro, né, era de madrugada, e cada um dizia que foi num canto. Não, foi ali no outdoor que eu fui urinar, renderam a gente, o cara de capacete, não sei o quê. Daqui a pouco eu falei com a mãe no outro carro. Não, foi na entrada do TIP, então liguei pro chefe do polícia e falei, tá mentindo. Tu é louco, rapaz, respeita o sofrimento dessa família. E depois assumiu lá o pessoal do Alfredo e Gleide e viram que eu tinha razão naquilo que eu estava falando. Mas às vezes você sofre porque você tem muita visão da verdade, né? E as pessoas não entendem isso. Vereador Diogo Prado, eu acho louvável essas emendas que o senhor fez, né? Principalmente aí em relação aos conselheiros, que são pessoas sofridas, né? Que trabalham em condições subhumanas. Em relação ao turismo, temos que trazer o turismo para a cidade, realmente. Em relação ao desporto, precisa realmente, né, que haja realmente um investimento no desporto, né? E em relação também às feiras livres, nem se fala. Eu acho que, se me permite, o valor tinha que ser até maior. Em relação à iluminação, que tanto debatemos aqui, né? Não sei se foi 400 mil, porque eu recebi à tarde, às 1h, um papel com os valores. Aí quando eu assinei aqui já era outro, com valores maiores. Mas isso não tem problema, porque eu acho que tem que ser remanejado. Eu acho essa atitude aqui muito louvável, né? Como de fato e de direito. Todos esses, a maioria desses institutos que o senhor falou, merece realmente o remanejamento. Os concursados, então, nem se fala, né? É minha bandeira desde o início aqui, né? Agradeço quando o senhor reproduz a minha fala, porque significa que estamos no caminho certo. Mas, em relação à subvenção, eu tenho minhas cautelas. Por quê? Porque é público e notório, vereador Diogo Prado, que o senhor tem um instituto chamado IAPP, né? Instituto esse, quando o senhor, em 2007, trabalhou no IASC, com o Paulo Dantas, né? E o instituto, até que a época em Recife, era alvo de muita crítica por desvio de verba pública, né? O senhor foi exonerado junto com familiares de Luciana Santos, deputada, e abriu 5 empresas, né? Misteriosamente, né? Abriu AID, né? AID é essa empresa aqui que fatura 23 milhões por ano e não tem nenhuma fachada de nada, né? Só um número e carros estacionados ali na Caxangá 279. E a Nova Engenharia, que é um muro todo pichado, que também não tem nada, né? E é um volume de dinheiro vindo de licitações federais, né? Inclusive eu estou aqui com uma certidão do Ministério Público Federal que diz, né, dá o seu nome e diz quanto é fatura essas empresas, né? O senhor está sendo investigado no inquérito número
56477-2016-617-020, junto com o IAPP, Vamos, tem a ver. vamos discutir a matéria, vereador. Pode os militantes mandar vaiar que não tem problema. O IAPP é alvo de investigação de corrupção, né? Então, na fala dele que está gravada aqui, ele diz